Antes de tudo, preste atenção nisso aqui. Durante o chá, Ryabovsky dizia a Olga Ivanova que a pintura era a arte mais ingrata e monótona, que ele não era um pintor, que apenas os tolos achavam que ele tinha talento e, de repente, sem mais nem menos, pegou uma faca e arranhou o seu melhor estudo. Depois do chá, ficou sentado junto à janela, carrancudo, olhando para o Volga. O rio já estava sem brilho, opaco, embaçado, com aparência de frieza. Tudo fazia lembrar a aproximação do melancólico e sombrio outono. Parecia que a natureza havia retirado os luxuosos tapetes verdes das margens, os reflexos que brilhavam como diamantes, o azul profundo e transparente, tudo o que havia de enfeites e atavios, e os guardara dentro de baús até a próxima primavera. Os corvos voavam do lado do Volga e gritavam para o provocar. Está pelado, está pelado. Ryabovsky ouvia-o crocitar e pensava que estava acabado, que havia perdido o talento, que tudo nesta vida é convencional, relativo e idiota, e que ele não deveria ter se envolvido com aquela mulher. Em suma, ele estava de mau humor e entregue à melancolia. Quem me acompanha no Twitter e no Instagram sabe que eu terminei agora um livro que eu fiquei 6 anos escrevendo. Se você não me acompanha e não viu nada sobre isso, me segue lá no Instagram, @vlangequemd, que eu vou postar mais coisas sobre isso por lá. E nesse momento eu tô feliz por ter terminado esse livro. Eu tô aliviada de certa forma, mas eu acho que o título desse vídeo não é contraditório. Eu odeio a minha arte. Às vezes. Eu fiquei 6 anos escrevendo o livro por vários motivos. O primeiro de todos é que eu pausei a escrita desse livro, que eu comecei lá em 2017, para escrever outras coisas. Meus livros que foram publicados são todos depois de 2017. Então, eu parei de escrever aquele para escrever A Criação do Escritor, que foi meu TCC da graduação. Eu escrevi o Você Por Aqui, também nessa época escrevi contos para outros projetos. Eu escrevi até uma dissertação, minha dissertação do mestrado eu também escrevi antes de terminar esse livro. Então, esse foi um dos grandes motivos de eu ter demorado tanto, né? Porque eu não fiquei escrevendo ele direto. Mas outro grande motivo, ele tá muito nesse certo mau humor que eu acho que todo artista, não só escritores, mas eu acho que todo artista passa por certos momentos de mau humor em que você acha que a sua arte é um lixo, que ninguém vai te levar a sério, enfim. E durante 6 anos eu passei por isso várias vezes. E esse livro acabou acompanhando esse mau humor. Porque como eu nunca demorei tanto tempo escrevendo uma obra só, nunca uma obra minha tinha visto tantas fases minhas. Meti o dedo no microfone. E esse livro, ele viu muitas fases minhas, ele viu muitas fases ruins minhas em relação à minha própria carreira e meu próprio sonho, né? E esse livro também viu direcionamentos diferentes da minha escrita, porque em 6 anos a gente pensando muito sobre como a gente escreve, o porquê a gente escreve, a gente acaba mudando o jeito como a gente escreve, né? Pô, nesses 6 anos, eu comecei esse livro com 19 anos, hoje eu tenho 25. Então, é uma fase da vida em que a gente muda muito, né? Então, esse livro viu muitas mudanças e esse livro passou por muitos momentos em que ele foi odiado e em que eu mesma fui odiada por mim mesma. Enquanto artista, enquanto escritora. Eu acho que essa coisa de questionar a qualidade do nosso trabalho e questionar nossa própria competência, eu acho que isso é uma coisa que acompanha muito qualquer pessoa que trabalha com isso, com arte, com criatividade e com sentimentos. Porque é um trabalho que ele não é mecânico, não é uma coisa que a gente aprende e vai lá fazendo sem nem pensar, sem nem racionalizar. É uma coisa que a gente precisa tirar aquilo que está dentro da gente, nosso sentimento, nossa emoção, e colocar no papel. Então, o resultado desse trabalho, ele varia muito de acordo com o nosso humor. E isso parece um ciclo, né? Porque quando a gente tá mal, a gente escreve algo que a gente vai achar ruim, e por a gente achar que isso é ruim, a gente fica pior ainda do que a gente estava. E aí é meio que um ciclo, né? E como que a gente sai desse ciclo? O mais doido de tudo é que, pelo menos pra mim, na minha experiência, sair desse ciclo é descansar um pouco do próprio fazer literário, mas não necessariamente descansar da literatura. Por exemplo, no final do ano passado, eu fui palestrar num evento em Pouso Alegre, em Minas Gerais,
E aí eu fui de carro junto com outras 2 autoras daqui do Rio que também iam palestrar lá, que eram a Aimee Oliveira e a Cris Salles. Vou botar os arrobas delas aqui para vocês verem, né, quem são e seguirem elas. E como a gente foi de carro, são 7 horas de viagem, mais ou menos, 7, 8 horas. A gente foi conversando o caminho inteiro na ida. Conversando sobre várias coisas, mas também sobre literatura. E nessa época eu tava assim, meio sem saber o rumo que eu queria seguir, o rumo que eu conseguiria seguir. Eu tava assim, meio mal em relação a esse livro, em relação a outro livro que eu escrevi que me atormentou também, me atormenta até hoje com essa coisa também, essa melancolia chamada Eu Odeio Minha Arte. E conversando com elas, eu voltei dessa viagem me sentindo assim muito revigorada para escrever. E eu acho que conversar fez tanta diferença porque existem outros olhares ali, não necessariamente para o seu livro, porque elas não leram meu livro, por exemplo, e não necessariamente para você, mas para o mundo literário em geral e para a escrita no geral. Quando você tem contato só com a sua mente e a sua mente tá dentro dessa negatividade, você acaba não conseguindo enxergar a parte boa de ser artista, que é inclusive o motivo que com certeza você escolheu ser artista. Você escolheu ser artista pela parte boa. E às vezes você precisa de que outras pessoas te tragam esse olhar para você conseguir enxergar a parte boa de novo, quando você está preso nesse ciclo de negatividade. Por isso que às vezes também eu me motivo com vídeos de escritores, de pessoas falando sobre as experiências delas enquanto artista, enquanto escritor. Esse tipo de coisa me motiva, sabe? E o mais doido aqui não é que esse sentimento negativo ele passe, porque eu acho que nunca passa e nunca vai passar, eu acho que ele sempre vai voltar. Eu acho que sempre vai ter fases assim em que a gente vai sim odiar a nossa própria arte, em que a gente vai sim questionar a nossa arte, em que a gente vai se questionar nossa capacidade enquanto artista. Mas eu acho que o mais importante de tudo é o que tá aqui. Em suma, ele estava de mau humor e entregue à melancolia. É isso, é um sentimento. Odiar nossa arte é um sentimento, não é um atestado de que a nossa arte é ruim. E, aliás, esse é um trecho do conto A Irrequieta, do Anton Chekhov, que tá nesse livro aqui, A Dama do Cachorrinho e Outras Histórias, nessa edição aqui da LPM Pocket. E eu acredito que se o Chekhov escreveu algo como isso aqui, é porque ele também, com certeza, já viveu algum momento dessa melancolia, dessa negatividade em relação ao próprio trabalho. E aí me conta nos comentários aqui se você já sentiu isso, o que você faz para se motivar nesses momentos. E por fim, desculpa por ficar tanto tempo sem postar vídeo, eu tava terminando de escrever meu livro, que eu espero que consiga ser publicado e que vocês possam ler. E os livros que eu já tenho publicados, os links estão aqui na descrição, como sempre. E até a próxima!